Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz e abençoado fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a luz de um verdadeiro cristão deve iluminar os outros à sua volta. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês que vocês vejam os vídeos, né? E que vocês deixem um comentário se quiser, aí é opcional, tá? Deixar um comentário ou não no vídeo, os outros tem que deixar. Mas o comentário é opcional, deixa quem quiser, pode ser agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, tá certo? E quem deixar, eu vou estar vendo e respondendo, né? Assim como um comentário agora do irmão lá, Luiz Pedro Silva, né? Que acabou de comentar lá, me elogiando, né? Falando que eu sou uma bênção, né? E eu respondi para ele, falei, muito obrigado, mas a bênção é toda honra e glória a Deus, é Ele que me usa, eu sou só um instrumento, né? E aí ele respondeu agora há pouco da vez de novo, né? Pegou e falou, meu elogio foi sincero, assim como o elogio que Jesus fez a Natanael, né? Então, agradeço ao Luiz Pedro, né, se não me engano, acho que é esse o nome dele, pelo elogio lá. E é isso, né? Esses elogios é bom porque a gente vê que nós estamos fazendo o trabalho correto, a gente percebe que tem pessoas ouvindo, né? Que eu não estou aqui falando para as árvores, que eu estou no meio de um bosque que maravilhoso, num sítio, nesse pedaço de paraíso que eu chamo esse lugar, gravando, então eu não estou falando para as árvores, né? Os bichos que estão voando, os passarinhos por perto, né? Não, eu estou falando com as pessoas aqui que estão me ouvindo, então isso para mim é gratificante também, né? Mas toda a honra e glória a Deus, eu sou só um instrumento aqui, né? Tá certo? Então, pode ser um elogio, como fez o Luiz Pedro, pode ser algum comentário, pode ser alguma crítica, porque isso faz a gente melhorar, né? Também, se tiver alguma coisa que estiver incomodando, como já fizeram, né? Deram sugestões também, como já fizeram, deram sugestões de que tinha alguma coisa, barulhos, né? Que podiam ser evitados, né? Já teve pessoas fazendo pedido de oração, né? Pode ser também pessoas querendo dar seu testemunho ali, também é importante, né? Que aí pessoas também vão ler ali os comentários, ver testemunhos de outras pessoas ali, interessantes também, tá certo? Pode ser agradecimentos a Deus também, enfim. O que quiserem pôr nos comentários, tá certo? E peço que aqueles que não se inscreveram ainda neste canal, que é o canal do Senhor, que se inscrevam agora, tá bom? Deus agradece e eu continuo administrando aqui, tá certo? E também, agora vamos juntos fazer uma oração, tá? Para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais este momento, obrigado por estar juntos aqui. Me inspire mais uma vez para que eu possa ser aqui usado como instrumento do Espírito Santo, que Ele me fale através da minha boca, que eu seja apenas usado, né? Que todas as palavras que eu disser, seja quanto a sua, venha do Espírito Santo, que eu seja apenas um instrumento, que os três maiores pessoas do mundo possam aqui estar ensinando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática nossas vidas o que será ensinado, pois estamos juntos no mesmo barco. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vimos que, já falei sobre isso um pouco, né? Que a nossa luz, nós que somos cristãos verdadeiros, que realmente servimos o Senhor, a nossa luz ela pode iluminar a vida de pessoas que estão em trevas, né? Como eu já dei aqui o testemunho da coordenadora que eu trabalhei com ela na escola, que ela falou que ela trabalhou numa escola onde o diretor ele era completamente contra qualquer um que fosse protestante, né? Falava que ele era contra crente. E ele vivia numa trevas muito grande, sempre descontrolado, sempre fora de controle. E ele, quando ele estava nos piores momentos, quem é que ele chamava lá na sala dele? Era ela, que era da mesma igreja que eu, que era protestante, né? Então, ele falava que ela iluminava a sala dele. Então, esta luz, meus irmãos, ela precisa ser sentida no verdadeiro cristão, né?
ela não é visível, mas ela é sentível. Mas teve um momento na história, né, na Bíblia, né, podemos até dizer 2 momentos, em que ela foi vista, essa luz, né? Uma delas, claro, foi no próprio Jesus, quando ele se transfigurou lá no monte. Pedro, Tiago e João, né, se não me engano, as 3 que estavam lá com ele, viram a luz de Jesus, a graça dele ali, aquela luz, né? Quando ele se transfigurou lá, apareceu Moisés e Elias para ele. E a outra vez foi num humano comum, aquela luz apareceu. E exatamente esse que eu citei agora há pouco, Moisés, né? Ele foi ao monte e Deus apresentou para ele a sua glória, a sua justiça, a sua bondade, a sua luz. E Moisés voltou de lá brilhando, como se tivesse uma luz dentro dele. Todo mundo viu ele brilhando e ficou com medo de chegar perto dele. Nem ele não sabia que ele estava brilhando daquele jeito, mas ele estava, né? Porque, queridos irmãos, infelizmente tem aqueles que ao verem uma luz, sentir essa presença dessa luz, porque não vão ver, né? Hoje em dia não vamos ver, mas vamos sentir essa presença dessa luz. Eles vão querer distanciar dela, né? Vão começar a sentir medo dela, vão se distanciar. Mas tem aqueles que mesmo não estando no caminho certo, eles vão se sentir atraídos pela luz, pelo contrário, eles vão querer se aproximar da luz. E essa é a nossa função hoje em dia, né? Só que para que essa função aconteça, meus irmãos, nós temos que estar vivendo na graça do Senhor. Nós temos que estar debaixo dos ensinamentos do Senhor, seguindo a orientação do Senhor. Literalmente crucificando a nossa vontade na cruz junto com Jesus e deixando que Ele viva em nós. Será que é tão difícil para a gente crucificar a nossa vontade? Jesus crucificou o seu corpo, Ele se matou naquela cruz para poder nos dar a chance de alcançar a vida eterna. Agora Ele pede que a gente crucifique apenas a nossa vontade. Ele não está pedindo para que a gente se crucifique na cruz junto com Ele. Não, só a vontade. Deixar que a vontade dele viva na nossa vida. Será que é muito o que ele está pedindo para a gente? Eu acho que não, queridos irmãos. Se você vê que foi pedido para Ezequiel ficar 390 dias deitado do lado esquerdo do corpo, sem sair do lugar, comendo e bebendo água do chão, e comendo comida em cima de esterco de vaca, né? Porque Deus queria que ele comesse em cima de esterco humano, mas ele pegou e falou, não, Senhor, tá tudo bem, pode ser de vaca então. Imagina, 390 dias, você tem noção que é mais de um ano, sem sair daquela posição. Uma pessoa que é paralisada, tudo bem, ela fica naquela posição porque ela não sente o corpo. Agora você imagina uma pessoa que não é paralisada, uma pessoa que pode se mexer tem que ficar parada ali. E Deus amarrou ele de uma maneira que ele não podia sair, mesmo que ele quisesse, né? Naquela posição. E não parou por aí, porque depois dos 390 dias, Deus falou para ele virar para o lado direito e ficar mais 40 dias no lado direito. Olha que coisa terrível que Deus pediu, né? Para Jeremias, Deus pediu que ele não se casasse, nem tivesse filhos. Olha só, né? Para Jonas, pediu que ele fosse pregar para o povo mais ruim que existia naquele momento na face da terra, provavelmente, que eram os ninivitas, e que eram inimigos de Israel, que já tinham destruído o reino sul de Israel, naquela altura do campeonato. Que eram os assírios, né? Ninivitas eram dos assírios. Imagina. E ele teve que ir. Para Moisés, ele pediu simplesmente que ele saísse ali da vida dele, com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, seus sogros, tudo ali vivendo como pastor de ovelhas, feliz da vida, e ir enfrentar o principal líder do mundo naquele momento, que era o faraó, do Egito. E libertar aquele povo e guiá-los a vida até a terra prometida. Um povo idólatra, né, praticamente, né, um povo que era rebelde, um povo que era pagão, um povo que deu trabalho para Moisés o tempo inteiro, a ponto dele bater na pedra lá em vez de falar no final. Então você olha a missão de Moisés terrível que ele teve. Para Abraão, Deus só pediu para que ele saísse da parentalha do pai e saísse às cegas no deserto. Que tal? E depois ainda pediu para que Abraão matasse o próprio filho. Olha só.
eu acho que, que não foi tão difícil, não é tão difícil assim que ele está pedindo pra gente hoje em dia, queridos irmãos, né? Olha só essas coisas que ele teve que pedir. Para Oséias, ele pediu para que ele casasse com uma prostituta. O cara sendo traído por ela o tempo inteiro, teve filhos com ela e não sabia nem se era dele, né? E foi dando nome aos filhos de acordo com o que Deus ordenava. Então quer dizer, olha as missões que Deus deu a esses profetas. Elias foi perseguido o tempo inteiro por Jezabel, teve que se esconder numa uma caverna lá, né, numa coisa perto de um rio, e um corvo levar comida para ele lá, porque ele não podia sair de lá, porque seria morto por Jezabel. Isaías foi morto por Manassés, por, por levar as mensagens de Deus às pessoas e ao próprio rei. Parou por aí? Não, olha os apóstolos. Jesus deu uma missão para eles continuar levando a mensagem do evangelho, mas já deixou claro para eles que todos eles seriam mortos. Imagina, Jesus chegar para você e falar o seguinte: você vai ter que fazer uma missão. Você vai ter que ir lá na Grécia, onde eles não aceitam de jeito nenhum falar sobre Deus, e você vai ter que pregar o evangelho lá para eles. Só que eu vou dizer uma coisa para você: essa missão você não vai voltar, você vai ser levado à morte lá, você vai ser morto, mas você vai ter que ir lá e cumprir essa missão. E aí? Foi mais ou menos isso que ele falou para os apóstolos, que eles iriam ter que levar essa mensagem, mas que eles seriam todos perseguidos e mortos. E foi isso que Jesus falou para eles. Então, olha só, queridos irmãos, agora você acha que o que ele está pedindo para a gente hoje em dia é muito? Ele está pedindo apenas que a gente crucifique a nossa vontade na cruz com ele. E que ele viva em nós, como disse Paulo. Jesus, não, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Como diz a música da minha igreja, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, será que é tão difícil a gente parar de comer certas coisas apenas? Para mim não está sendo nem um pouco difícil, queridos irmãos. Eu não sinto um pingo de vontade de comer mais nada que seja de porco. Por exemplo, não sinto vontade de tomar café. Não sinto vontade de beber nada alcoólico. E olha que eu não bebia, né? Eu bebia só, às vezes eu bebia 2 dedinhos de vinho num copo e champanhe no fim do ano. Não faz vontade, eu tomo suco de uva hoje em dia, que não tem álcool. No fim de ano eu tomo champanhe sem álcool, zero álcool. Não sinto falta, é muito gostosa a champanhe mesmo sem álcool. Queridos irmãos, e abri mão. Eu vim para cá, eu sinto falta de São Paulo, mas nenhum pingo, queridos irmãos, eu sinto falta da cidade. Mas nenhum pingo, pelo contrário. Eu não volto para lá, mas só se Deus falar, volte lá para fazer uma missão. Porque senão, eu não volto. Entendeu? Minha vida agora é aqui. Por mais que às vezes eu vou lá em casa, quando eu vou lá dar uma olhada na casa, fazer alguma coisa, eu sinto lá aquelas lembranças vindo, né? Eu vivi 31 anos naquela casa. Então tá cheio de lembrança. Aí dá aquela vontadezinha de querer voltar. Só que, irmãos, por que eu vou sair dessa paz? Vocês estão ouvindo algum barulho aqui que eu estou gravando mensagem? Ó? A não ser os passarinhos cantando? Ou o vento passando? Por que eu vou sair dessa paz? Eu entro e saio daqui a hora que eu quero. Eu vou trabalhar e volto sem trânsito praticamente. Né? Praticamente nenhum trânsito. Porque tem, às vezes é aquelas filas de carro, mas tudo andando ali a 60 por hora, coisa, nada parado. Vou e volto tranquilamente no meu trabalho, não tenho que pegar trem cheio, nada disso. Entendeu? Eu chego aqui, eu entro, não tem carro na frente da minha garagem para entrar. Entendeu? Pra que eu vou querer sair daqui para voltar para aquele lugar, para aquele antro de perdição que é a cidade? Pra quê? É claro que eu não quero voltar. Então, queridos irmãos, o que eu venho, as decisões que eu tenho tomado, todas só vêm me deixando mais feliz, mais forte, mais capaz, mais confiante, mais abençoado por Deus, grandes livramentos, né? Quarta-feira mesmo, eu estava indo trabalhar, e aí no caminho tinha uma perua andando quase 0 por hora, e entre mim e a perua tinha um carro. Aí chegou num bairro ali, aquele de Mogi,
e rural, e tinha 2 lombadas ali, uma depois da outra. E aí a perua diminuiu na primeira lombada, eu também diminuí, a mulher diminuiu e eu diminuí atrás dela. Só que aí chegou na segunda lombada, por algum motivo aconteceu algo que eu não lembro o que aconteceu. A perua zerou na lombada. A mulher parou em cima dela atrás e eu bati atrás dela. Entendeu? Quer dizer, eu bati o carro atrás dela. E eu saí liso. O carro quebrou a frente do carro, quebrou o para-choque, quebrou as lanternas, amassou o capô. Acabei de levar ele agora há pouco no funileiro para mandar arrumar. Estragou também o radiador. Enfim, ele vai dar um jeito lá no carro, né? Então, acabei de levar lá para ele consertar no carro. Vou gastar uma grana agora. Mas foi um livramento. Eu pude chegar no meu trabalho, com o meu carro arrebentado, não cheguei atrasado, pude voltar de lá até aqui na minha casa, que dá mais ou menos aí acho que uns 30 minutos, né, de carro, de lá até aqui. Eu vim de lá até aqui com o carro quebrado, à noite, né? Deus fez tão bem o livramento que os faróis não pararam de funcionar, mesmo tendo arrebentado os faróis, eles continuaram funcionando, as lâmpadas não quebraram. Então, eu pude vir com o farol aceso, eu pude, como é que fala? Vim, o carro não vazou água, não esquentou, mas que estava vazando água por causa do radiador. Cheguei até aqui com um carro bom. Você tá entendendo? Eu quero mais livramento do que isso. Uma outra vez eu bati o carro lá em Mogi, né? Quebrou a roda lá, quebrou a mocinética na roda, e o carro não andava mais. Tiveram que me ajudar a empurrar o carro pro canto, chamar um guincho para levar. Mas você imagina se tivesse acontecido com isso, eu ia perder o dia de trabalho. Depois para mim voltar para casa. Graças a Deus, Deus proporcionou que eu tivesse aqui 2 carros. Porque agora eu tenho outro para trabalhar, porque sem carro é impossível de eu ir trabalhar lá. É praticamente impossível, né? Então, quer dizer, irmãos, será que aí eu teria que, se eu não tivesse outro carro, eu ia ter que pegar para mim ir, tudo bem. Para voltar, eu teria que voltar de Uber até Itaiaspeba aqui, onde eu moro, né? Então, quer dizer, irmãos, é assim. A gente tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Então Deus vem me dando os livramentos, eu não tenho essa coisa, né? Esse receio. Né? O que é que Deus nos pede? Está na Bíblia, está lá o manual que nós temos que seguir. Então ele proporciona para a gente a alimentação correta, que é vegetariana, para nossa saúde mesmo. Não é impedir de comer o que a gente quer, não, é a nossa saúde que está em jogo. Ele proporciona, ele tolerou o consumo de algumas carnes e proibiu algumas, por conta de que fazer mais mal para a gente ainda, né? Ele está alertando para a gente não se meter com feitiçarias, com espiritismo, contato com mortos, né? E também para a gente não se envolver em atos homossexuais, por conta que é abominável para Deus. E por quê? Porque Deus não criou isso, porque não vem de Deus essas coisas. Por exemplo, contato com mortos. Não existe morto sem ter contato. Você está tendo contato com demônios. Os mortos estão na sepultura, no pó da terra. Eles não vão para o céu, para outro lugar, eles não estão vivendo em outro lugar, eles estão mortos, literalmente inconscientes. Como já estudamos aqui, a morte é só um sono. Então, quer dizer, irmãos, para que nós possamos ter a luz, nós precisamos viver a vontade do Senhor. Nós temos que abrir mão da nossa vida pela vida que Deus quer para a gente. Temos que deixar que Deus guie a nossa vida, que o Espírito Santo guie a nossa vida. Se você se tornar um obediente do Senhor, seguir as orientações de Deus, praticar o bem, praticar a misericórdia, praticar a beneficência, a benevolência, né? Você perdoar as pessoas que fizeram mal, se arrepender dos seus erros quando acontecer, né? Deixar o seu corpo purificado.
essa luz vai brilhar em você. Mesmo que você não veja, mesmo que as pessoas não vejam a sua volta, mas elas vão sentir a sua luz. E essa luz que nós temos que ter, né? E nós temos também, queridos irmãos, que trocar a nossa lente, né? Porque a nossa lente, nossos olhos, nossa lente, ela só faz a gente enxergar o mínimo aqui. Ó. Que nem eu tô olhando, eu enxergo só aquele pedaço aqui na minha volta. Eu não enxergo o mundo inteiro. Eu não, eu olho para uma situação, para tomar uma decisão, e eu enxergo, eu quero aquilo, eu preciso daquilo, né? Aquilo vai me ajudar muito. Tal. Aquele trabalho para ganhar tanto, eu vou ficar tentado a aceitar aquele trabalho, porque eu vou ganhar muito bem, um salário muito alto, porque não sei o quê. Só que eu não vou parar para refletir e ver o que eu vou ter que fazer, o que eu vou ter que abdicar para poder aceitar esse trabalho. Você entende? Por quê? Porque eu vou ter que, por exemplo, se esse trabalho aqui, eu moro aqui em Mogi, se esse trabalho aí for em São Paulo, eu moro no interior de Mogi aqui, né? Longe da estação de trem, longe da estação de, o transporte público aqui é precário, é pouco. Imagina como, por exemplo, me arruma esse trabalho lá no centro de São Paulo, lá na Barra Funda, por exemplo. Eu vou ganhar 8 mil reais. Nossa, que salário maravilhoso. Eu vou, claro. Só que aí, que horas que eu vou ter que sair daqui para chegar lá? Que hora que eu vou entrar lá? 1 hora da tarde. Então eu vou ter que sair daqui 6 horas, 7 horas da manhã, mais ou menos, para estar lá 1 hora da tarde. Entendeu? Aí eu vou trabalhar, aí eu vou sair que horas? Você vai sair 7 horas da noite. Muito bem, sai 7 horas. Que horas que eu vou chegar aqui de volta? 11 horas da noite. Você percebe? Eu vou viver para trabalhar. Eu não vou ter vida, eu não vou viver, eu vou chegar aqui só para dormir e voltar para o trabalho. Semana toda. Isso é trabalho? Não, queridos irmãos. Isso aí vai custar minha saúde. Porque o estresse no corpo só vai aumentar. Porque você precisa de um tempo, quando você chega em casa do seu trabalho, para você desestressar, para você estar com a sua família, para você estar, para quem é casado tem filhos com os seus filhos, para quem não tem, que nem eu, mas eu moro com meus pais, com os meus pais. Você entendeu? Eu tenho que ter um tempo, né? Só o fim de semana é muito pouco. Então, é claro que eu tenho que renegar esse trabalho. É uma coisa que não dá. É muito totalmente fora natural. Isso vai custar minha saúde. Depois eu vou começar a desenvolver estresse, vou começar a desenvolver problemas de saúde porque eu não vou dormir direito, porque eu não vou me alimentar direito, porque eu não vou conseguir é, é, ter os momentos certos na vida ali, né? Vou ter que sacrificar o fim de semana também para fazer compra, para fazer coisas, porque na semana eu não vou ter tempo. Não vou ter tempo para fazer exercícios físicos, entendeu? Então tudo isso, queridos irmãos, eu tenho que estar pensando. Eu não posso simplesmente chegar e falar, vamos, como é que fala? Vamos aceitar, porque não é assim, eu tenho que pensar na vida. Então o ser humano ele tem essa deficiência, podemos dizer assim. Ele não usa, ele não enxerga o todo, mas Deus enxerga. Por isso que a vontade dele é sempre o melhor para a gente. Então nós temos que trocar esta lente, deixar a nossa lente sair e deixar que a lente de Deus viva na gente. E essa lente vai fazer a gente enxergar muito mais, né? Que nem, por exemplo, eu. A pessoa que bate um carro assim como eu bati, a pessoa fala, nossa, tragédia, que coisa horrível, olha aí, acabou com o carro, olha o prejuízo, olha que coisa, não sei o quê. A pessoa que não tem fé consigo, que tem a lente errada, ela vai falar, ih, Deus, mesmo que a pessoa tinha algum receio, você fala, não, Deus não serve para nada mais, não, que Deus me abandonou, ele me deixou acontecer essa tragédia comigo, agora olha a grana que eu vou gastar, não é assim. Agora uma pessoa que tem a lente alterada por Deus, como é o meu caso, eu tenho a lente alterada, eu olhei para aquele acidente e eu vi livramento. Agradeci a Deus quando eu cheguei na escola por ter podido chegar lá. Agradeci a Deus por ter chegado aqui de volta. Vim conversando com Deus no caminho, pedi para ele me conversando com ele, agradecendo e pedindo que ele me guiasse até aqui, que ele me deixasse com o carro não desse nenhum problema no caminho, que é a noite, né? Eu não tive escolha, não podia largar as aulas e ir embora mais cedo quando aconteceu, não. Trabalhei normalmente lá,
como se nada tivesse acontecido. Captou, queridos irmãos? Então, eu vi ali o livramento, né? Por quê? Poderia ter acontecido algo mais grave na frente do Salomão, mas ele bater aqui para não acontecer algo pior na frente, né? Porque talvez, por exemplo, eu ia querer ultrapassar aquela perua, o carro da mulher, e talvez eu pudesse bater de frente com outro carro que estivesse vindo de lá, um caminhão. A gente não sabe, porque eu ia querer ultrapassar. Eu não ia aguentar aquela perua até meu destino, não, porque ia demorar muito. Ela estava muito lenta, entendeu? E Deus me deu um livramento. Então, eu vejo assim, eu enxergo como livramento, como bênção ainda, esse tipo de coisa. Pode ter sido algo pior, você entendeu? Deus me deu o livramento de ter um outro carro. Então, queridos irmãos, eu tenho certeza disso. Então, a minha lente já mudou, entendeu? Tem pessoas que só vê a desgraça. Eu não, eu olho o lado bom. Então, essa é a lente que nós temos que trocar. Né? O jogo da Poliana, da novela Aventura de Poliana, o jogo do contente, é esse jogo que nós temos que viver. É esse jogo que a gente joga quando tem a lente de Deus conosco. Porque a gente vai enxergar a situação de maneira diferente. Você entende? Então, queridos irmãos, isso é de vital importância. Que a gente troca a nossa lente, que a gente crucifica a nossa vontade e deixa a vontade de Jesus viver em nós. Você entende? Fazendo isso, queridos irmãos, servindo, seguindo as orientações de Jesus, sendo fiel a Ele, essa luz vai brilhar naturalmente na gente. Nós não vamos ver, mas nós vamos sentir a presença do Espírito Santo em nós. E as pessoas às voltas não vão ver essa luz como viram em Moisés, mas elas vão sentir essa luz na gente. Muitos vão querer se distanciar da gente, até prejudicar a gente por medo da gente. E outros vão querer se aproximar da gente. Você entende? Então, queridos irmãos, tem aquelas pessoas que vão querer de todo jeito se derrubar por causa da sua luz. Mas tem aquelas que vão querer você por perto, porque você ilumina eles, porque você faz bem para eles. Como era o caso daquele diretor daquela escola. Entendeu? Toda vez que ele estava mais descontrolado, ele chamava ela lá. Com a luz dela, ajudar ele a se acalmar, a se controlar. Tá entendendo? E a coordenadora ia, né? Então, queridos irmãos, é para você ver que muitas vezes Deus age de certas maneiras usando a gente, né, para poder converter pessoas. Às vezes a gente não precisa pregar uma coisa para converter alguém, como foi o caso que eu já contei para vocês aqui do rapaz que estava hospedado na casa de familiares. Ele era um pastor da igreja e ele ia na igreja no sábado de manhã. Quando ele chegava, ele ia para o quarto dele, deixava a porta aberta propositalmente e começava a ler em voz alta, né, textos da Ellen White. E a família dele ouvia ele lendo, né, porque ele lia de propósito para eles ouvirem, e aquilo começou a mexer com eles. Eles começaram a se interessar pelas escrituras, né, e começaram a se interessar a ponto que eles chegaram a falar para ele se ele poderia falar mais desses escritos para eles, tá? Ele falou, tudo bem, eu posso. Mas antes, nós vamos ter que fazer um estudo bíblico. Porque primeiro nós temos que aprender a Bíblia para depois a gente compreender esses textos. Você entendeu? E aí então ele ensinou a Bíblia para os familiares e converteu os seus familiares simplesmente dessa maneira. Ele não falou uma palavra diretamente a eles para que eles se convertessem. Às vezes, quer dizer, só de você conviver com uma pessoa, você já converte aquela pessoa, você não precisa. Só com a sua maneira de viver, com as suas ações diferenciadas, com a sua luz, aquela pessoa já vai querer se converter. Por isso que é importante a luz, o nosso exemplo, né, queridos irmãos? Então, vamos deixar que aquela mesma luz que iluminou Moisés, ela possa, mesmo que invisivelmente, iluminar nós, tá certo? E que nós possamos servir de luz para as pessoas à nossa volta, para acalmar as pessoas à nossa volta, para trazer o amor e o bem às pessoas à nossa volta. Que nós possamos nos eliminar qualquer mal que tenha em nós, qualquer sentimento ruim, que nós possamos perdoar a todos que nos fizeram mal e também nos arrependermos por todos os pecados que cometemos até hoje. Não que nós não vamos pecar mais, mas que nós vamos nos arrepender cada vez que nós pecarmos. Deixar que o Espírito Santo faça a gente sofrer com cada pecado. Tá certo, queridos irmãos? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação. Obrigado por estar comigo. Obrigado por esse momento. Que nós possamos, Senhor, trocar nossa lente, colocar a sua lente em nós, Senhor,
para que nós possamos enxergar situações de maneiras diferentes, para que podemos ver os livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que nós possamos crucificar a nossa vontade com Cristo e trazer a vontade de Cristo em nós, Senhor, para que nós não vivamos em nós, que Cristo vive em nós. Que nós possamos ser gratos a ponto de demonstrar gratidão pelo sacrifício que Jesus fez por nós nessa cruz, Senhor. Que nós possamos pregar corretamente essas pessoas, Pai. Peço que as pessoas que estiverem me ouvindo agora, Senhor, inscritas ou não no meu canal, e aquelas que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, que se elas estiverem indo trabalhar, que elas possam ir e voltar em segurança, Senhor. Se elas já estiverem no trabalho, que elas possam voltar para casa em segurança, Pai. Dê a elas os livramentos, Senhor, necessários. Peço, Senhor, as pessoas que não estão inscritas no meu canal, que estiverem me ouvindo, que elas possam se inscrever no meu canal, Senhor. Ponha um sentimento nelas para que elas possam se inscrever, curtir os vídeos, Senhor. Que elas possam assistir os vídeos até o fim, Pai. Ponha todas as pessoas que estiverem aqui inscritas no meu canal, Senhor, que elas possam ter esse desejo de assistir os vídeos e que elas possam ser tocadas por essas mensagens, Senhor. Que o Senhor continue agindo neste canal e eu continuo sendo apenas o administrador, Pai. Que assim seja, meu Deus. Já estamos com 93 inscritos, Pai. Continuamos a aumentar essa inscrição, Senhor. Que as pessoas possam compartilhar para que outras pessoas venham e assistam nossos canais e vão superando seus problemas. Possamos ajudar muita gente aqui, Pai. Que assim seja, Senhor. Eu peço que abençoe também o irmão Luiz Pedro Silva, que deixou os comentários lá, pedindo a bênção. Continue, Senhor. Até que ele disse que continue sendo uma bênção para essas pessoas, vai através do Senhor, Senhor. Toda honra e glória a Ti, meu Deus. Abençoe ele e a família dele também lá, Pai. Dê muito amor, muita alegria, muita proteção à família dele, Pai. Que assim seja, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que nós possamos sempre estar vivendo na graça do Senhor. Que a nossa luz possa ajudar as pessoas. Que a nossa lente seja trocada e nós possamos ver com os olhos dos livramentos, não com os olhos da tragédia. Que nós possamos crucificar a nossa vontade, que a vontade de Cristo vive em nós e que nós façamos o que Ele quiser que nós façamos. Que assim seja, meu Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente e maravilhoso dia. E um excelente e abençoado fim de semana. Que assim seja. Amém.